Boa noite a todos. Nós vamos fazer nesse momento a nossa preleção, mas antes nós vamos fazer a nossa elevação. E assim que nós possamos fechar os nossos olhos nesse momento, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, nós vamos deixando lá de fora todas as nossas preocupações. E nesse momento, com a mente livre, que nós possamos nos ligar ao nosso mentor individual, a esse companheiro bendito. Vamos agradecendo a Ele e vamos pedindo a Ele que nos eleve até Maria, Mãe de Jesus. Diante de Maria, que nós possamos agradecer esse seu amor, esse seu imenso amor de mãe, que abrange a todos nós enquanto filhos. E abrange também ao seu Filho amado, Mestre Jesus. Vamos pedindo nesse momento a sua presença. Vamos agradecendo ao Mestre, ao seu Evangelho, a semente de sabedoria que ele traz sempre e deposita em nossos corações. Vamos assim nesse momento, pedindo a Jesus que nos eleve até Deus nosso Pai, agradecendo a Deus por tudo que temos e por tudo que somos, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, e nesse momento que nós possamos dar início, então, à nossa preleção de hoje. Bom, hoje nós vamos falar do amor em nossas vidas. Para falar de amor, né, a princípio nós vamos começando a falar daquele amor de Deus que Ele tem por nós. Deus tem tanto amor por nós que Ele tem, né, tem uma lei divina, que é a lei do amor. Essa lei a gente pode encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 11, ele é todinho falando sobre essa lei do amor. E lá está demonstrando para a gente essa imensidão que Deus tem por nós, esse amor imenso que Ele tem por nós, e tem esse amor presente em nossas, que está presente em nossas vidas mesmo, né? Muitas vezes a gente não acha que não, às vezes a gente pensa que acho que Deus esqueceu de mim, né? Deixou, como é que Deus deixou isso acontecer? Muitas vezes a gente nega esse amor de Deus na nossa vida. Mas, na verdade, é a gente que muitas vezes nos afastamos desse amor de Deus pelos caminhos errados, muitas vezes, que a gente anda, ou mesmo pela falta de fé que a gente tem, né? Muitas vezes é o mal que está em nós, talvez nem dessa vida, mas que às vezes a gente trouxe de outras vidas também. E aí nos afastamos desse amor divino. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem uma parte que é a instrução dos Espíritos, que diz o seguinte, sobre a lei do amor. Vou ler aqui para vocês. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançados e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, aqui está mostrando para a gente, né, que o amor de Deus, ele começa lá na nossa infância espiritual, através de instintos. E vou ler aqui para vocês o que significa instinto, né? Qual que é o conceito? O conceito seria a força que incita os seres a atos involuntários, tendo em vista a conservação apenas. Não há reflexão
intenção ou premeditação. Não há escolhas. Ou seja, né? Então, quando a gente está ainda lá na nossa infantilidade espiritual, lá no início, né? A gente só tem instintos, assim como os animais. Naquela época também a gente já tem o nosso aprendizado, ele vai ser todo através de erros e acerto, porque não tem raciocínio, só instinto, né? E aí acontece que cada vez que a gente acerta, esse acerto vai sedimentando em nós, tá? E vai sendo levado isso aí nas vidas futuras, ou seja, nas nossas reencarnações, a gente vai refazendo tudo aquilo que deu certo e eliminando tudo aquilo que deu errado, tá? Isso tudo pela força do instinto. Então, ou seja, é uma força oculta, né, que nos faz para agir para o bem. Por isso que é de Deus. Allan Kardec, no livro Gênese, ele reforça também, né, essa ação por instinto, quando ele fala o seguinte: olha, são nossos mentores ou o próprio Deus a nos conduzir a fazer atitudes melhores, ou seja, atitudes acertadas. Então ele chama isso de força, né? É uma força que está em nós, é uma força que apenas existe, é uma força que nós temos, que muitas vezes nós não entendemos, né? Que força é essa, aonde ela está, mas ela existe e ela nos estimula a agir sem refletir, tá? Sem pensar. Nessa época ainda não existe raciocínio. Um exemplo a gente vê assim, né, muito claramente nos animais, né? Como nós já passamos também por esse reino, a gente consegue entender quando, por exemplo, né, um gato, né, que vai à caça, né? Ele tá ali por instinto, é o instinto dele. Não adianta você querer que um gato não casse um ratinho, uma barata, faz parte do aprendizado dele, do instinto. Um cachorro, você pega um cachorro que joga na água, ele vai nadar, sem você ensinar para ele. É instinto também, né? Já foi sedimentado ali. Ok? Então, né, essa atitude, ela sem raciocínio, ela também, né, no nosso caso, né, muitas vezes ela pode nos levar para o mal. Infelizmente, né, ela pode acontecer isso. Um exemplo, né, do dia a dia aqui é o uso de drogas, por exemplo. Eu diante de uma droga, seja lícita ou ilícita, lá no fundo, eu sei que eu não devo usar, né? É o instinto ali batendo. Mas eu coloco aquele meu desejo na frente e vou, mesmo assim. Eu bato o pé e vou. E muitas vezes eu ajo ali por instinto, acabo me aprisionando numa coisa do mal, infelizmente, né? E isso porque ainda é uma característica nossa de espíritos imperfeitos, né? Ainda de infantil, né? Da nossa infantilidade ainda. Seguindo aqui no texto aqui do Livro dos Espíritos, no capítulo 11, ele fala o seguinte: no começo, o homem só possuía instintos. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em que predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões das sensações e dos sentimentos, né? Ou seja, aqui ele está dizendo o seguinte, que o espírito agora já amadurecido, ele começa a agir não só pelo instinto, ele começa a agir buscando sensações, buscando prazer, não é isso? Buscando sensações boas, né? E quando
ele busca sensações boas, como eu falei lá atrás, é outra coisa também. É para o bem, mas eu posso também levar para o mal, tá bom? Então, eu vou dar aqui um outro exemplo, que agora, por exemplo, como doce, como chocolate, ele vai me causar uma sensação boa, mas se eu comer demais, eu posso ficar até doente. Ok? Então, tem um objetivo de tudo isso aí, né? O objetivo seria eu desenvolver agora a minha razão, porque agora eu já consigo desenvolver essa razão aqui. Então, para eu não cair naquele excesso, né? Não fazer demais e ser prejudicial. É aquilo, é saber o que eu quero ou o que eu posso, né? Querer é uma coisa e poder é outra, né? Ou seja, é um convite para as nossas escolhas, porque quando a gente amadurece espiritualmente, a gente já sai então do instinto e cai ali no poder do raciocínio de nossas escolhas. A gente vê isso muito claro, né? Paulo de Tarso, ele deixa essa mensagem muito claramente para a gente, né? Que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por falar em excesso, a gente tem que frisar bastante, porque esse excesso, ele muitas vezes nos leva assim, ao mundo dos prazeres, né? E isso muitas vezes vai nos impedir de fazer as escolhas, porque quando a gente vive em excesso de prazer, a gente vai perdendo, porque a gente vai sendo acorrentado muitas vezes pelos vícios e nós perdemos o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolhas aí. E esse livre-arbítrio é natural para a gente, mas o excesso de prazer, ele vai nos escravizar. Agora, isso também, né, esse excesso, né, qualquer excesso, muitas vezes eles nos levam também a dificuldades e às doenças, que tudo isso é uma forma, uma demonstração do amor de Deus por nós, porque é um alerta, tá? Então, se a gente para por aí, a gente não vai sofrer as consequências. Então, fica aqui um bom conselho, né? Antes de qualquer atitude, a gente tem que refletir. Isso é bom para mim? Né? Essa atitude que eu estou tendo ali vai ser bom? Vai me causar prazer no início, mas será que vai ser bom? Né? Porque aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Agora, por outro lado, né, a gente está falando aqui das dores do excesso, é, esse, é, através dessas dores, nós vamos desenvolver também sentimento, né? Então, a gente já passou pelo instinto, caiu na sensação, agora a gente já está aqui, já né, no sentimento. Quando passo por uma dor, eu acabo conhecendo o outro lado, que eu acabo desenvolvendo, então, um sentimento, que é o sentimento da compaixão, o sentimento da compreensão, o sentimento da fraternidade, porque quando eu conheço essa dor do outro, um dia ela já foi minha, então eu conheço essa dor. E aí eu desenvolvo aqui os sentimentos pelo outro. Eu vou aqui dar um exemplo, né? Minha mãe, quando eu cuidei dela, eu vi ali tanta dor, tanto sofrimento, e para mim também, né? De tanta coisa que eu tive que acompanhar, eu comecei a entender essa dores aí, desenvolvimento dessa dor, do sentimento, e desenvolver em mim até um amor mesmo por, por pessoas idosas, seja qualquer que fosse. Continuando aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, ele ainda fala o seguinte, ó, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, ou seja, o amor ele vai dissipando as trevas, aquelas trevas que existem em nós, a treva do egoísmo, só eu e minha família, né? E aí eu passo
a agregar, a dar as mãos e a tornar uno. Nessa união, a gente, então, união com Deus, nós vamos deixando, então, de agir, né, pelo instinto, e a gente vai começar a agir apenas com sentimentos, e sentimentos, às vezes, cada vez mais nobres, que é, por exemplo, o sentimento do perdão, é perdoar os nossos inimigos, amar aos nossos inimigos, é deixar, então, essa inferioridade e enxergar, por exemplo, o nosso irmão, aquele problemático, não mais como problema, mas como uma oportunidade. Aqui nesse ponto eu gostaria de contar para vocês uma história que diz o seguinte, que um homem simples, ele bateu numa fazenda e o fazendeiro foi olhando para ele, ele pediu serviço. Ele se apresentou como um carpinteiro e precisava de trabalho. Aí esse fazendeiro virou para ele e falou assim, olha, tenho sim, eu tenho umas madeiras lá embaixo. Você pode usá-la para construir para mim uma cerca bem alta, porque do outro lado do riacho está o meu irmão mais novo e eu já briguei com ele há muitos anos e eu não aguento mais olhar e ver a cara dele. Então você constrói para mim. Eu vou sair, vou na cidade, quando eu voltar eu acerto com você. E assim o carpinteiro começou a trabalhar. E assim isso tudo aconteceu. Só que quando esse fazendeiro voltou e foi ver o trabalho, em vez de fazer uma cerca, ele fez uma ponte. E aí ele brigou muito com esse fazendeiro, ele ficou com esse carpinteiro, ele ficou muito bravo com ele e falou: Olha, eu não tinha pedido para você fazer isso, eu não suporto meu irmão. Mas quando ele olha novamente, ele vê o irmão dele correndo pela ponte, já com os braços abertos e falando para ele, agradecendo: Oh, meu irmão, eu sabia que você era uma pessoa boa, apesar da nossa briga, você sempre foi o meu amigo, o meu irmão. E já veio de braços abertos, esse outro irmão não entendeu nada e só aceitou aquele abraço. E os dois, assim, reconciliaram naquele momento aquela briga de tantos anos. E o fazendeiro, o carpinteiro só pegou as coisinhas dele e já ia embora quando o fazendeiro virou para ele e falou: Escuta, eu tenho que te pagar. Aí ele fala: Não, você já me pagou. Só a sua reconciliação já foi todo o meu pagamento. E aí, na hora que ele está indo de novo, ele fala: Então me fala pelo menos o seu nome, porque nunca mais eu vou esquecer de você. Aí ele diz: Jesus. Então, gente, esse é o amor, né? Que Jesus é o exemplo que ele traz para gente. Ele é aquilo, como continua lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a frase que diz o seguinte: Este é o amor, o sol interior, né? Jesus, então, ele veio exatamente para deixar brilhar esse sol que está dentro da gente, né? Deixar essa doutrina, ele veio trazendo essa doutrina desse amor, né? Desses sentimentos que a gente passa realmente, depois de amadurecido, a ter. E aí a gente tem que cultivando cada vez mais, ok? Agora é o seguinte, continuando no Evangelho segundo o Espiritismo, ele continua dizendo o seguinte: já, já não é ao suplício que ela conduz o homem, conduto à conquista do seu ser, elevando e transfigurado. Então, gente, é o seguinte, aqui vem o convite, então, da reforma íntima, né? Dessa transformação, da gente deixar as nossas amarras, as nossas mazelas e realmente ir em busca aí, né, desse reino, que é um reino de amor. E nós somos amor. Então, a gente tem que ir em busca desse reino. Para finalizar, tem só mais uma frase que diz o seguinte: é então que, compreendendo a lei
de amor que liga todos os seres. Buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Então, assim, com esta frase, eu termino e espero que vocês levem, né, tudo que foi falado para casa, lembrando isso, né, que nós estamos aqui como amor, como luz. Nesse momento, nós podemos fechar os nossos olhos, que nós vamos fazer então uma vibração com muito amor a todo bem universal. Vamos fazer uma vibração a todos os planetas, mas principalmente ao planeta Terra. Vamos fazer uma vibração para que ressalte o amor que existe dentro de cada um de nós. E assim, nesse momento, vamos deixando uma vibração com muito amor para que a espiritualidade recolha e leve aonde for mais necessário. Que assim seja.